E se eu te disser que a próxima grande crise não tem absolutamente nada a ver com o aumento dos preços no supermercado? E se a verdadeira crise que está batendo à nossa porta for o fato de que o seu dinheiro, por mais que você tenha, simplesmente não vai ter o que comprar? Pare e pense por um segundo. A maioria de nós está acostumada a reclamar da inflação. O combustível sobe, a comida fica mais cara, mas o produto continua lá, na prateleira. Você paga chorando, mas leva. Mas o que está acontecendo nos bastidores do poder global neste exato momento está nos empurrando para um abismo muito mais assustador. Nós estamos saindo da era dos preços altos e entrando na era do choque de oferta. A era da escassez física. Enquanto a mídia tradicional foca em disputas políticas locais e cortinas de fumaça, as maiores potências do planeta começaram, de forma silenciosa e letal, a cortar as linhas de suprimento globais. Rotas de navios estão sendo paralisadas. Gasodutos bilionários foram explodidos. Refinarias estão sendo caçadas e o oceano está se tornando um campo minado. A globalização, aquela ideia linda de que todo mundo negocia livremente com todo mundo, acabou. Morreu. E o que está surgindo no lugar é um jogo brutal de sobrevivência energética liderado por uma nova doutrina que os especialistas estão chamando de Estado Pirata. Hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo nas correntes subterrâneas da desglobalização. Você vai entender qual é a estratégia oculta que está mudando a ordem mundial, como o dólar está sendo salvo à força e, o mais importante, qual é o impacto devastador e a oportunidade de ouro que essa tempestade global vai causar aqui no Brasil. Fica comigo até o final, porque quando você entender o que está em jogo, a forma como você enxerga a economia, o seu emprego e o seu futuro vai mudar para sempre. Mas antes de eu te mostrar como o dólar está sendo salvo à força nesse novo cenário, eu preciso te fazer um convite. O conteúdo que você vê aqui no Radar Geopolítico BR não é feito para te entreter. É feito para te preparar. A grande mídia só vai te avisar da escassez quando a prateleira já estiver vazia. Se você quer ter a visão do tabuleiro antes das peças se moverem, inscreva-se agora no canal. Nós estamos em uma corrida contra o tempo para bater nossa meta de inscritos e continuar trazendo esse nível de análise independente. Clique no botão e ative o sino, porque em 2026 a informação correta é a sua única blindagem. Para entender o impacto no Brasil, você precisa primeiro olhar para o tabuleiro global e entender a jogada de mestre e de puro maquiavelismo que os Estados Unidos estão executando. Volte no tempo. Nos anos 1970, durante a crise do petróleo, os Estados Unidos tremiam de medo de qualquer instabilidade no Oriente Médio. Se o Estreito de Hormuz fechasse, a economia americana colapsava. O preço do petróleo subia, o dólar derretia e o mundo corria para comprar ouro. Era a regra de ouro da economia. Mas avance para o cenário atual. O petróleo e o gás estão nas alturas. A tensão bélica está no limite. Navios estão sendo atacados. E, curiosamente, o dólar está mais forte do que nunca. Por quê? A resposta é simples e assustadora. Os Estados Unidos não são mais reféns do mundo. Eles se tornaram o maior produtor de petróleo e derivados do planeta e o maior exportador de gás natural liquefeito. Eles são autossuficientes. Só que há um problema. De que adianta você ser o maior produtor do mundo se a Europa prefere comprar o gás russo, que é infinitamente mais barato, ou o gás do Catar? Se você quer criar um monopólio global de energia e salvar a sua moeda,
você precisa arrumar clientes. E se os clientes não vêm por vontade própria, você elimina a concorrência. É aqui que nasce a postura do Estado pirata. Nós assistimos recentemente à destruição misteriosa dos gasodutos Nord Stream, que ligavam a Rússia à Europa. Foi um golpe de mestre. Ao cortar o gás barato da Rússia, a Europa foi transformada do dia para a noite em um continente cativo, uma verdadeira colônia energética, dependente do gás americano, que custa até 10 vezes mais caro. Mas não parou por aí. Concorrentes do Ocidente que vendiam gás barato, como o Catar, viram suas operações ameaçadas por conflitos no Oriente Médio, sendo forçados a declarar motivo de força maior e quebrar contratos milionários com a Europa e a Ásia. Em apenas alguns meses, a concorrência russa e árabe foi duramente neutralizada. O resultado? O mundo inteiro agora é obrigado a comprar gás natural dos americanos, no mercado spot, pagando os preços mais absurdos da história. Mas subjugar a Europa e quebrar a Rússia era apenas o aquecimento. O verdadeiro alvo dessa guerra logística tem nome e sobrenome: a China. A China é a fábrica do mundo, mas ela tem uma fraqueza mortal. Ela precisa de uma quantidade colossal de energia externa para manter suas máquinas funcionando. Tradicionalmente, 1/3 do combustível chinês vinha da Venezuela, outro terço da Rússia e outro terço do Irã. O que essas três nações têm em comum? Todas estão, neste exato momento, sob pesado embargo, sanções ou ataques diretos. O jogo americano é claro: asfixiar as 3 principais veias de energia que alimentam a China. Navios estão sendo caçados. Sanções estão bloqueando transações. O comércio marítimo através de águas críticas está virando uma roleta russa. Os Estados Unidos estão forçando a China, seu maior rival comercial, a um beco sem saída. Ou a China compra a energia que falta diretamente dos Estados Unidos, pagando em dólar. Ou a economia chinesa a paga. Essa é a base do novo gás dólar. Não é mais a diplomacia que sustenta a moeda americana. É a dependência energética forçada. O mundo não usa o dólar hoje porque gosta dele, mas porque o país que controla a segurança dos oceanos está cobrando um pedágio existencial. E isso nos leva a um ponto crítico que especialistas, como o renomado pesquisador de conflitos Robert Papp, vêm alertando. Nós estamos vendo uma repetição do que aconteceu em 1941, quando embargos de petróleo levaram o Japão a um ataque desesperado a Pearl Harbor. A diferença é que, hoje, os oponentes têm armas nucleares e frotas incalculáveis. Mas o alerta de Robert Papp vai além das armas. Ele diz o seguinte: não é só a inflação. Em poucos dias, parte da economia mundial pode começar a ficar sem produtos essenciais. Vai faltar mercadoria de verdade e os mercados não estão preparados para isso. E é exatamente aqui que a ficha começa a cair. Nós não estamos falando apenas de gasolina mais cara no posto. Nós estamos falando do colapso da cadeia que fabrica praticamente tudo o que você consome: combustível, fertilizantes, plástico, componentes eletrônicos, produtos químicos. Se as fábricas na Ásia e na Europa pararem porque não tem gás ou diesel para rodar, as prateleiras no mundo todo, inclusive na sua cidade, vão esvaziar. Agora, nós chegamos na grande resposta deste vídeo. Como essa arquitetura de caos global afeta diretamente o Brasil? E por que nós somos, ao mesmo tempo, o país mais vulnerável e a nação com o maior potencial de sair coroada dessa crise? Vamos olhar para a nossa ferida aberta primeiro: o calcanhar de Aquiles do Brasil.
O Brasil é um país com dimensões continentais, cuja infraestrutura roda esmagadoramente sobre pneus. Mais de 60% de tudo o que nós transportamos depende de caminhões. Caminhões precisam de diesel. E por mais que a gente produza petróleo, as nossas refinarias não dão conta de transformar esse petróleo em diesel suficiente para o mercado interno. Nós precisamos importar quase 1/3 do diesel que consumimos. Se a pirataria de Estado e o bloqueio naval nos oceanos travarem o fluxo de navios petroleiros em direção ao Brasil, o frete aqui explode. E se o frete explode, o preço do arroz, do feijão, do remédio e da carne vão para as nuvens. Se faltar diesel, o Brasil para em 2 semanas. Mas a nossa vulnerabilidade não para aí. O Brasil é uma superpotência agrícola, o celeiro do mundo. Nós alimentamos cerca de 1 bilhão de pessoas ao redor do globo. Mas a nossa agricultura tem um segredo incômodo. Ela é viciada em adubo estrangeiro. Cerca de 85% dos fertilizantes usados nas lavouras brasileiras vêm de fora. Nós compramos fósforo, nitrogênio e potássio de países como a Rússia, Bielorrússia, China, Marrocos e do Oriente Médio. Você consegue perceber a gravidade disso? O agronegócio brasileiro, a joia da nossa coroa econômica, depende exatamente das rotas marítimas e dos países que estão no centro dessa guerra de bloqueios logísticos e sanções. Se um bloqueio no Estreito de Hormuz ou restrições severas no Mar Báltico impedirem os navios graneleiros de chegarem aos portos de Santos e Paranaguá, o Brasil entra em colapso agrícola. Sem adubo, não tem milagre no Cerrado. A produtividade da nossa soja e do nosso milho despencaria. E isso quebraria não só os produtores, mas as cidades inteiras do interior do Brasil que vivem ao redor dessa economia. Essa é a grande dor imediata. Em um cenário de desglobalização e choque de oferta, o Brasil está com uma corda no pescoço, porque nós externalizamos a nossa segurança estratégica. Mas é aqui que a balança vira e a oportunidade surge com uma força brutal. Se o Brasil conseguir ser inteligente, rápido e estratégico, ele sai dessa crise como a maior potência não militar do planeta. Por quê? Porque em um mundo de fartura e paz, o que tem valor é tecnologia, iPhone, software, carros de luxo. Mas em um mundo fatiado por guerras, bloqueios marítimos e racionamento global de produtos, a única coisa que tem valor absoluto é aquilo que as pessoas não podem deixar de consumir para sobreviver. Comida. Com a Ucrânia destroçada e com o clima e a instabilidade punindo a Europa e a Ásia, o Brasil é hoje um dos poucos, se não o único país do mundo, com capacidade de expandir área agricultável e aumentar a produção para cobrir os rombos globais. Se o mundo entrar no estágio 2 dessa crise, que é o choque de oferta, onde o dinheiro não compra o produto porque ele não existe, a tonelada de soja e a tonelada de carne bovina passarão a valer muito mais do que barras de ouro nos cofres internacionais. O Brasil teria nas mãos o poder de barganha geopolítica mais formidável do século. Nós não precisamos entrar em guerra. Não precisamos atirar um único míssil. A nossa arma de dissuasão é o nosso solo. Nós poderíamos simplesmente chegar à mesa de negociações global e ditar os termos. Querem a nossa soja para alimentar a sua população? Querem nossa proteína animal? Perfeito. Em troca, nós exigimos transferência irrestrita de tecnologia, blindagem no fornecimento dos nossos fertilizantes, refinarias construídas no nosso território
e contratos blindados em moedas que nós escolhermos. Para que isso se torne realidade, o Brasil não pode ficar na dependência passiva. Precisamos olhar para os nossos projetos internos de infraestrutura não como obras de engenharia, mas como pilares da nossa defesa nacional. Mega ferrovias cruzando o Centro-Oeste, a integração dos portos do Arco Norte e a busca frenética por autossuficiência na produção de adubos com minerais nacionais são as trincheiras dessa nova guerra mundial. A verdade dura é que a globalização foi uma exceção na história humana. A regra sempre foi o conflito por recursos e a sobrevivência dos mais fortes e mais bem preparados. O Estado pirata já começou a jogar o seu jogo de asfixia global para defender seus próprios interesses. O choque de oferta não é mais uma teoria da conspiração. Ele está nas rotas de navios bloqueadas que não chegam às manchetes dos jornais. O Brasil está hoje na beira de um precipício duplo. Nós podemos cair nele se ficarmos sem nosso diesel e sem nossos fertilizantes. Mas nós também podemos construir uma ponte sobre ele, usando nossa força inigualável no agronegócio para chantagear pacificamente um mundo desesperado por comida. Mas o tabuleiro está se movendo rápido e eu quero saber o que você pensa sobre isso. Agora que você entende o quadro completo, eu deixo algumas perguntas no ar e eu vou estar lá nos comentários, lendo e debatendo com vocês. Primeiro, se a Europa e a Ásia entrarem em um racionamento severo de mercadorias nos próximos meses, qual setor da economia brasileira você acha que vai ser o primeiro a quebrar? Segundo, nós estamos prontos para ver os Estados Unidos forçarem a permanência do dólar, fechando o comércio à força. E o mais importante, se o mundo rachar no meio de vez amanhã, criando um bloco do Oriente de um lado e do Ocidente do outro, de qual lado o Brasil será obrigado a ficar para não morrer de inanição logística e econômica? Comenta aqui embaixo. A sua visão é fundamental, porque são essas respostas que vão definir a economia e a geopolítica da próxima década. Se esse vídeo explodiu a sua mente e te fez enxergar o mundo de outra forma, não sai daqui sem deixar o seu like e se inscrever no canal Radar Geopolítico BR. Isso mostra para o YouTube que você quer inteligência e análise de verdade, e não só o que passa na TV. Um grande abraço e até a próxima análise.